Olá, amadinho, olha só, ela bagunçando com o meu cabelo aqui, essa pura. Porque eu ia falar, olha, você hoje caprichou no penteado, não é não? Você que tá aí acompanhando, não é verdade? Cabelo lindo, né, gente? É isso, a professora é toda linda. E aqui estamos para mais uma aula de língua portuguesa. E é claro que nós vamos para o nosso segundo momento, né? Exatamente, aula 57.2. É isso aí. O texto dissertativo e o Enem, revisão de conteúdo. Muito bem, depois do susto, vamos embora. Importante, tome nota aí, hein? Olha lá, sobre esse texto... Na verdade, essa tipologia, né? E aí nós vamos para o gênero redação, mas nós estamos aqui fazendo a revisão do texto dissertativo argumentativo. Então, esse tipo de texto, ele tem um objetivo importantíssimo. Qual é? De persuadir, de convencer. Quem? O leitor a concordar bem. com a tese defendida. Ok, isso aí você, estudante, tem que ter na ponta da língua esse objetivo do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então tá, o texto dissertativo argumentativo, ele expressa nada mais, nada menos do que uma opinião crítica, tá? E essa opinião crítica é acerca de um determinado assunto, tá? Onde você vai fazer aí a defesa. Por isso que nós trouxemos aqui exatamente esse conceito bem sintético. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele expressa uma opinião crítica acerca de um assunto, sendo defendida uma tese sobre esse assunto através de uma argumentação. Essa argumentação precisa ser clara e precisa ser objetiva. Também, além de essa fundamentação ser clara e objetiva, ela precisa ser fundamentada. Fundamentada em quê? Em fatos verídicos, tá? Em dados concretos, para dar veracidade ao seu texto e convencer. Vamos lá, então. Para a produção do seu texto dissertativo argumentativo, segue aqui a dica, porque nós trouxemos para você 6 dicas importantes. É só você segui-las e aqui dentro já da estrutura da redação, ou seja, do texto dissertativo argumentativo. Tá? Como a gente está focando aqui no Enem, então na estrutura aí da redação. Então, a redação ou o texto dissertativo argumentativo tem a seguinte estrutura: 3 partes. A primeira, a introdução, segunda parte, o desenvolvimento e a terceira parte, a conclusão, tá? Essa introdução, de primeira maneira, vamos dizer que ela é padrão para todos os textos. Agora, a diferença é que no texto dissertativo argumentativo, no gênero redação, ela precisa ser construída, né? Cada parte, seguindo aqui essa dica. E aí, vamos lá. Então, nós temos o que, amadinha? Na introdução. Qual é a pergunta que o aluno precisa responder e já vai construindo aí o seu texto. Qual o problema? É na introdução que você vai apresentar o problema, a sua tese, a sua frase, né? Ok. Aí ele constrói a resposta a partir dessa pergunta, colocando ali direitinho a tese, apresentando aí o tema para o público-alvo. Beleza. Daí ele constrói isso, ele passa para o desenvolvimento. O desenvolvimento, você aí, estudante, você vai argumentar, colocar seu posicionamento mediante esse parágrafo da introdução, onde você apresenta aí a sua tese e o problema, tá bom? Quais são aí as perguntas que ele vai responder para construir o desenvolvimento, amadinha? Por que se trata de um problema? Quais as causas para tal problema? Muito bem. Lembrando que esse desenvolvimento, ele pode ter, olha aqui, 1 parágrafo, 2 parágrafos ou 3
parágrafos. O que é isso? Argumentos, tá? Argumentos. Professora, eu posso fazer apenas 2 argumentos? Sim, pode, tá? E aí, pode 3? Ah, com certeza, aí é top, da NASA, né? Aí totalmente certíssimo, mas fez 2 argumentos, tranquilo. Feito isso, você, estudante, vai passar para concluir o seu texto, que é a conclusão. Amadinha, quais aí as perguntas que ele vai responder? Há algum problema? Há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Beleza. E aí você vai construir essa conclusão, respondendo esses quesitos, colocando aí a sugestão, quem vai solucionar e como e para quem. A estrutura do texto aqui, agora focando aí no Enem, lembrando que a redação vale 100, né? E tá, uma totalidade aí, você precisa gabaritar com um percentual de 100% ok. Então você precisa entender como a banca cobra, né? Como é que ela te avalia aí nessa produção textual. Olha lá, a introdução, a primeira parte, né, da estrutura, o que acontece? Ela tem um valor de 25%. Você aí, para atingir esse 25%, você precisa mencionar aí o problema, de modo a situar aí o leitor, né, direitinho. Ou seja, é o seu tópico frasal que ele tem que estar ok. Aí você ganha 25%. O desenvolvimento, tá? Ele vale, olha só, um percentual de 50%. Ou seja, você fazendo tudo certo no desenvolvimento, você já tem aí mais 50% aí, tá, de nota na sua redação. Nesse momento aqui, nessa parte, você vai desenvolver as ideias mencionadas na introdução de forma opinativa, lembrando que é a sua opinião nessa parte do texto. Essa sua opinião de forma argumentativa, sendo positiva ou negativa, amparado sempre em uma teoria, em um exemplo, em uma estatística, em uma citação, tá? E por último, a terceira parte, que é a síntese, onde você vai colocar aí a situação, a resolução desse problema abordado lá na introdução, desenvolvido ali tranquilamente, com a sua opinião, amparado em uma tese, ou amparado em uma estatística, em um exemplo, em uma citação. E aí você conclui apontando ali a solução, né? Quem, para quem e como fazer. Aí fazendo tudo certo, mais 25%, totalizando aí 100%, ok? Muito bem. E aí a sua redação, nota 1000, corre pro abraço, uhul! E aí você já está, ó, com um pezinho lá, né? Naquele futuro que você está aí planejando, tá bom? Valeu, então assim encerramos a nossa revisão. E aguardando você lá no exercício. Valeu, então, até lá! Olá, estamos de volta. Vamos aí para o nosso momento bem legal, que é o que, Amadinha? Tirando dúvidas. Vamos embora. Resolução da atividade de sala. Beleza, chamando a questão número 1. Vamos lá, então. Lembrando que aqui, claro que já veio o gabarito, né? Mas beleza, vamos deixar aqui porque nós vamos conversar sobre a questão. Questão 1, você teria que fazer aí de acordo, né, sobre as características do texto dissertativo argumentativo, podemos afirmar que nós temos aí como principal gabarito, já temos, que é o B. Lembrando que vamos focar aqui que a característica desse tipo de texto é um texto aí de opinião, né, no qual as ideias elas são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Ponto. É isso que você precisa aí gravar na mente e no coração dessa questão, tá? Porque o objetivo não é explanar ou explicar, por isso que não é a letra E, não poderia ser a D, porque a finalidade não é instruir o leitor, né? Para isso se deixa a tipologia injuntiva.
Também não é apresentar informações sobre o objeto ou um fato, e aí então isso deixa para o texto aí expositivo. E também a sua principal característica aí é contar uma história. Também não é, porque isso cabe para a tipologia narrativa, beleza? Vamos embora! Questão número 2. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o leitor. A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos 2 pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de... Vamos lá. Opa! Rabisquei aqui fora. Letra A. Comparar os elementos opostos. B. Relacionar informações gradativas. C. Assinalar uma sequência hipotética. D. Introduzir o argumento esclarecedor. E. Intensificar um conceito preconceitual. Então, os 2 pontos, olha só que essa questão vem cobrar, né? Vamos lá, ortografia. Os 2 pontos, eles são utilizados com uma intenção, né? E aí nós vamos ver, comparar elementos opostos, relacionar informações gradativas, assinalar uma sequência hipotética, introduzir um argumento esclarecedor, intensificar um conceito preconceitual. Gente, os 2 pontos ali, eles não são utilizados para comparar, né? Não temos ali a questão para comparar. Então, nós vamos direto para o gabarito, amadinho? Vamos, né? Vai lá. O nosso gabarito letra D, nós vamos voltar para você poder acompanhar, que não foi a letra A, porque a intenção dos 2 pontos na produção não é comparar, também não é relacionar informações gradativas, também não é assinalar uma sequência hipotética, não é também intensificar o conceito. 2 pontos não é utilizado para isso. E exatamente no texto, do jeito que foi construído, apresentado, os 2 pontos ali, a intenção é realmente introduzir, né, 2 pontos para introduzir um argumento esclarecedor, ok? Vamos justificar agora. Os 2 pontos, eles realmente, olha aí, abrem um esclarecimento sobre o primeiro período, funcionando como uma explicação sobre onde procurar a essência da obra, tá? Lembrando aí lá, né, nas conjunções, lá nas orações subordinadas. Questão número 3, vamos de tirinha. A internet é um tribunal com milhões de juízos e nenhum réu. A última fala da tirinha causa estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Ok? Comando da questão. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. A. Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. 2. Emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados. C. Configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. D. Emite juízo sobre os outros, mas se veem na posição de acusados. E proferem vereditos fictícios, sem que haja legitimidade do processo, ok? Então tá, essa fala, né? Vamos ver aí, o que sugere o seguinte ponto de vista. Então nós vamos ver aí o ponto de vista do autor em relação ao usuário da internet, né? Então, o que nós temos? Que esse ponto de vista, na verdade, aí, essa fala, ela não é em relação a apressam-se, né? Em relação, vamos voltar lá,
apressam-se em opiniões superficiais, não é. E também, olha aí, não é a questão de emitir juízo sobre o outro, mas não se vêem na posição de acusados. Também, essa não é a interpretação, né? Temos aqui, ó, que configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados. Não, há um tribunal, né? A tirinha fala isso. Há um tribunal ali, ou seja, você jogou na rede, pronto, prepare-se, porque ali é o tribunal e você vai ser julgado imediatamente, caiu na rede, já era, né? Então essa questão aí da fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet, sendo assim o nosso gabarito, letra E, né, que profere vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo. Vamos justificar. Se a internet é um tribunal no qual todos julgam todos, mas ninguém que esteja sendo acusado, então não há réus. Isto é, ninguém que julga admite a si mesmo na posição de acusado. Por isso que é a letra E, né? Muito bem, ok? Então vamos lá agora. Vamos para aquele momento que é com você agora, estudante, que é nada mais, nada menos o que, amadinha? Se liga, não é verdade. Enem. Vamos aí, um momento treineiro, né? Quase que eu fiquei no vácuo. Olha Muito só. bem. A questão é um gênero textual, uma poesia. Temos aqui um trecho apenas, né? Vamos lá. Texto 1. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiu 3 cavalheiros, todos os 3 de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai. O segundo, seu irmão. o terceiro, Foi aquele. a quem Teresa deu a mão. Vamos ao comando da questão. Perdão, antes temos dois. Gente, né? o Enem, eu esqueci, verdade. O Enem geralmente ele traz sim 1, 2, 3 textos, né, Madinha? E esta é uma das questões. Vamos lá então. Texto 2. Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança, para quem cantava a cantiga. A música falava do casamento com destino natural na vida da mulher na sociedade brasileira no século XIX. Marcada pelo patriarcalismo, a música prepara a moça para o seu destino não apenas inexorável, mas desejável. O casamento estabelecendo uma hierarquia de obediência, pai, irmão, mais velho, marido, de acordo com a época e circunstância de sua vida. Beleza, agora sim. Bom, então 2 gêneros ali, bem diferentes, né? A estrutura é diferente e também... E o tema, já ia falar aqui o tema. Vamos aí ao comando da questão. O comentário do texto 2 sobre o texto 1. Pronto, então aqui já está uma metade da resolução. Dizendo o quê? Que o texto 2, ele vem comentando sobre a poesia, né? A poesia que é o texto 1. Então, o comentário do texto 2 sobre o texto 1, ele evoca a mobilização da língua oral que em detrimento Em determinados contextos. em determinados contextos. Obrigada. Letra A. Vamos ver então. Reforça comportamentos e padrões culturais. B. Assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente. C. Mantém a heterogeneidade das formas de relações sociais. D. Conserva a influência religiosa sobre certas culturas. E. Preserva a diversidade cultural e comportamental. Ok, então a análise, né? A gente observou ali que vem explicando detalhadamente aí o texto 1, né? Fazendo aí toda essa compreensão do texto 1 que traz aí a questão da mobilidade, da oralidade ali, né? E a gente chega à conclusão do nosso gabarito, que é nada mais, nada menos, nosso não, mas o gabarito do Enem, letra A. Os textos 1 e 2 se completam, pois dialogam sobre a visão patriarcal e a conduta feminina,
destinado ao casamento e à submissão à figura masculina, evidenciadas pelo pai, o irmão e o marido. Então é uma questão até mesmo de você depois aí fazer uma reflexão, né, profunda. Vamos falar assim, a intertextualidade, sim, né? A música, uma cantiga e o outro documentário sobre. Bem diferente, né? Então, se liga, viu como o Enem cobra aí bem diferente as temáticas utilizando gêneros diferentes, né? Lembrar disso, né? Sempre. Intertextualidade. E o Enem gosta de cobrar questões assim. Beleza? Então, assim, encerramos a correção dos exercícios. E agora nós vamos para aquele momento, mas aquele momento, qual é, amadinha? Clube de leitura. Simbora! O Clube de Leitura, unidade 3, traz 4 sugestões para você. 4 sugestões, querido estudante. Primeira sugestão. Lucila de José de Alencar. Beleza. Lucila, gente, que aos 14 anos, coitada, já começou a ter problema, né? Já começou a ter BO na vidinha dela. Mas ela cresce, aquela moça linda, se torna uma mulher maravilhosa, bonita, atraente. E vamos lá. Para a segunda opção, que é Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Beleza! Noite na Taverna, gente, tem contos assim fantásticos, horripilantes, contos de terror. Vamos lá! Terceira aí, sugestão, Memórias, de um Sargento de Milícias, autor Manuel Antônio de Almeida. E é claro, vamos encerrar com a sugestão de quem, amadinha? Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões. Ok, muito bem. Aí temos histórias, né, de deuses, deusas, aquela, sabe? Tudo que eles passaram em relação a essa viagem, tá tudo contado ali naqueles cantos. É bem legal. Vamos lá, então? Vou convidá-lo para quê? Para o nosso pensamento do dia, a mensagem do dia. Legal, então vamos lá. Viva intensamente o universo do conhecimento. O futuro é uma porta a se abrir. Aprimore-se. Ui! Ok, muito bem. E assim nós vamos encerrando, dizendo para você, estude, boa leitura e até a próxima.